Olá! No último mês de 2020, os deputados aprovaram o orçamento do ano seguinte. Em 2021, o Estado espera arrecadar mais de 16 bilhões de reais. A lei orçamentária anual e a primeira revisão do plano plurianual foram aprovados pelos deputados na sessão de 8 de dezembro. Em ambos os textos do Poder Executivo se consideram os efeitos da pandemia da Covid-19. No caso do orçamento, há estimativa de receitas e despesas de 16,82 bilhões de reais. Em relação a 2020, o orçamento será 6,47% maior no próximo ano. Ao texto foram apresentadas 129 emendas dos deputados. Ao Poder Judiciário serão destinados 1.164 bilhões de reais. Ao Poder Legislativo, 626,6 milhões de reais. E ao Ministério Público, 507,7 milhões de reais. O Poder Executivo irá administrar 14,5 bilhões de reais. Desse valor, 4,6 bilhões serão destinados à Previdência e Assistência Social. As emendas parlamentares somam 36 milhões de reais. Um orçamento que busca, na medida do possível, aproximar da realidade, contemplando os grandes investimentos. Um Estado que, mesmo numa retração, num país que discute só a crise, um Estado que continua investindo no desenvolvimento. Já o plano plurianual, que contempla o quadriênio 2020-2023, também inclui o cenário pós-pandemia no planejamento estratégico do governo estadual. É histórico isso, senhores deputados. Estamos votando a primeira revisão do plano plurianual e eu acho que é muito bem analisado por esse legislativo e com 20 votos favoráveis. Também em dezembro, os deputados fizeram a eleição da mesa diretora, que irá conduzir a Lemes pelos próximos 2 anos. Este grupo é responsável pela condução política e administrativa da Assembleia. A eleição da mesa diretora para o biênio 2021-2022 marcou o tom da sessão plenária desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Com ampla maioria dos votos, a atual composição da mesa foi reconduzida para os próximos 2 anos à frente da administração da Casa de Leis. A chapa única, composta pelos mesmos membros da atual gestão, teve como alternativa apenas a candidatura avulsa do deputado Capitão Contar para o cargo de primeiro secretário. O presidente reeleito da Assembleia, deputado Paulo Correia, em pronunciamento após a contagem dos votos, disse receber com gratidão a confiança dos membros do Legislativo sul-mato-grossense. Ele também avaliou sua gestão entre 2019 e 2020 e fez projeções para o futuro administrativo da Assembleia. Primeiro, felicidade de ter sido reconduzido com 23 votos. A gente fica legitimado pela força dos companheiros que nos deram essa missão novamente. Se a gente é reconduzido é porque o trabalho está dando certo. Vamos continuar na mesma toada. Nosso nome aqui é trabalho. Então, em cima disso é que a gente vai estar continuando, tentando modernizar a casa para nos adaptarmos a esse momento difícil que nós estamos passando de pandemia. E, com certeza, todos os avanços que nós conseguimos foram avanços não do deputado Paulo Correia, não só da mesa diretora, do colegiado dos 24 senhores deputados. Posições conflitantes, posições diferentes, tudo a gente tem decidido democraticamente e aberto. Todas as possibilidades são colocadas e essas possibilidades são discutidas no colegiado. Então, quando você faz funcionar o colegiado, você se legitima trazendo a vontade das pessoas para ser uma verdade. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar, com certeza democratizando todas as ações aqui dentro da Assembleia Legislativa. Marcada pela pandemia do Covid-19, essa gestão da mesa diretora sofreu com a restrição de circulação de pessoas na sede do Legislativo, entre outras medidas sanitárias. O presidente reconduzido também comentou esse traço histórico do período. Foi muito complicado. Posso dizer para vocês que o empenho aqui dos funcionários da Assembleia, TV Assembleia, Rádio Assembleia, todos os funcionários da casa fizeram funcionar bem a casa. Mas o principal disso, nós estamos completamente em dia, votamos todos os projetos. E com um detalhezinho que é importante que a população saiba. Nunca o quórum, que significa o quê? Os deputados que vêm para a Assembleia para votação foi tão amplo como está sendo agora. Nunca foi menor do que 20 a 22 pessoas, deputados dos 24, presentes online ou presencialmente aqui na nossa casa. Além do presidente, a mesa será composta pelos deputados Eduardo Rocha como primeiro vice-presidente, Neno Razuki como segundo vice-presidente e Antônio Vaz como terceiro vice-presidente.
Também integram Zé Teixeira como primeiro secretário, Herculano Borges como segundo secretário e Pedro Kemp como terceiro secretário. Paulo Correia está atualmente em seu 7º mandato como deputado estadual e essa será sua segunda presidência na Casa de Leis sul-mato-grossense. Sua atuação como deputado foi pautada pela discussão ambiental, tendo presidido a Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia desde o seu primeiro mandato. Também ocupou a primeira secretaria da mesa diretora entre 2011 e 2012, além de ter participado como presidente e relator das comissões parlamentares de inquérito do Leite, da Enersul, do Conselho Indigenista Missionário e das irregularidades fiscais e tributárias. O segundo vice-presidente da Casa de Leis, Eduardo Rocha, por sua vez, está em seu 3º mandato como deputado estadual. O primeiro secretário, deputado Zé Teixeira, em seu 7º mandato, enquanto o segundo secretário, Herculano Borges, está em seu 2º mandato. Num esforço concentrado para limpar a pauta, os parlamentares votaram um pacote de projetos do Executivo em diversas áreas. 10 projetos de lei foram votados e aprovados pelos parlamentares na sessão de 16 de dezembro. A lista contempla proposições do Ministério Público e do Poder Executivo sul-mato-grossense, todas em segunda discussão e votação. Do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, ficam atualizadas as regras para a escolha do Procurador-Geral de Justiça. A lista tríplice deve ser formada entre 30 e 45 dias antes da nomeação. O texto trata ainda da substituição e destituição do Procurador-Geral de Justiça. Já do Poder Executivo fica fixado o efetivo da Polícia Militar no período de 2021 e 2022. A corporação terá quadro funcional de 683 oficiais e 8.933 praças. Já o Corpo de Bombeiros Militar, para o mesmo período, terá quadro funcional de 426 oficiais e 3.306 praças. O governo aprimorou o programa MS Empreendedor e o Fundo Pro Desenvolve. Fica criada uma contribuição adicional voluntária para regularizar contrapartidas não cumpridas em 2020. Foi prorrogado o prazo de adesão ao programa Morar Legal de regularização de imóveis da AGEAB. A solicitação deve ser formalizada até 2022. Foram concedidos descontos de 90% na transferência de veículos no sistema Renave. A medida visa desburocratizar a transferência de veículos vendidos por lojistas no Estado. Foi prorrogado por 1 ano os editais de contratação de pessoal na SEDASH e Funditur. Novos servidores não podem ser contratados. O governo também solicitou a autorização de empréstimo de até 100 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. O recurso financiará parcialmente programas de infraestrutura, principalmente em rodovias. Foi instituída a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica. A medida visa simplificar a relação entre empreendedores e o Estado, possibilitando a dispensa de alvarás de funcionamento a negócios de baixo risco. O refis foi ampliado, contemplando débitos com a Cefaz, Procon, Iagro e Imaçu. A medida considera impactos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. A proposta vale para dívidas adquiridas até 31 de julho de 2020. Famílias vítimas de violência doméstica terão prioridade nos programas de moradia da AGEAB. A dificuldade em se afastar do agressor é fator que ainda desprotege essas pessoas. 2 projetos de lei de autoria do deputado Marçal Filho foram aprovados pelos parlamentares na sessão de 2 de dezembro. Um deles garante que famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso prioritário aos programas habitacionais no Estado. A intenção de um conjunto habitacional público, financiado pelo poder público, é para as pessoas que não têm casa terem a sua residência, o seu lar. Agora, em relação aos sorteios, há muito tempo que já vem sendo acompanhado pelo Ministério Público, tem tudo isso. Mas as pessoas, muitas ainda, continuam em dúvida. Eu estou cadastrado há muito tempo, não fui sorteado até agora, e outras pessoas que entraram há pouco tempo no sistema já foram sorteados. Então, alguma dúvida sempre paira no ar a respeito do sorteio. E esse meu projeto é justamente para aprimorar essa lei que já existe, no sentido de dar cada vez mais transparência, publicidade e fazer com que as pessoas se sintam seguras de que os sorteios não sofrem nenhuma fraude e tal. Então a gente tenta aprimorar para cada vez mais termos segurança na hora do sorteio, para que realmente essas habitações cheguem às famílias que realmente precisam.
A outra proposta institui a campanha MS Acessível, buscando conscientizar sobre a necessidade de acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Infelizmente, nós não temos ainda, digamos, como prioridade nas esferas governamentais essa questão da acessibilidade. É uma palavra bonita, mas que na prática muitas vezes não funciona. Por exemplo, os parques públicos às vezes não tem rampa de acesso para os cadeirantes, muitos lugares não tem um sistema que permita às pessoas com deficiência terem a vida facilitada. Mas é claro que eu apresento esse projeto na esperança de que haja conscientização cada vez maior do poder público e da população em geral. Um protocolo para atender vítimas de violência doméstica foi criado para recepcionar as vítimas, considerando os impactos da pandemia de Covid-19. Os deputados estaduais aprovaram durante a sessão dessa quarta-feira, dia 2 de dezembro, uma proposta de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que pretende impor uma série de medidas de prevenção e acolhimento às mulheres e crianças vítimas de violência doméstica durante o período de estado de calamidade decretado em razão da pandemia. Segundo o projeto, as mulheres e crianças vítimas de violência devem ser informadas sobre os seguintes itens: iniciativas de higiene, prevenção e combate à propagação da Covid-19, medidas de distanciamento e isolamento incentivadas pelo poder público, o atendimento telefônico das delegacias de defesa da mulher e a existência do canal de denúncia de violência contra a mulher, o Disque 100 e o 190. Dados divulgados pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos mostram que o Estado está em terceiro lugar do ranking de ligações no canal de denúncia de violência voltado exclusivamente às mulheres. Centros estruturados para atender pessoas com síndrome do espectro autista passam a existir em Mato Grosso do Sul. Na sessão plenária desta quinta-feira, 3 de dezembro, foi aprovado, em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que cria os Centros de Estudos Estruturados, que tem como objetivo atender aos alunos com transtorno do espectro autista, no contraturno das unidades educacionais regulares em que estejam matriculados. É um projeto muito importante que vai atender esses alunos, essas crianças, essas pessoas, né, que vivem essa situação. Então, esse centro especializado vai detectar, né, a dificuldade, né, que o aluno tem e ela será direcionada a esse centro, que será muito importante, porque ali vai ter pessoas especializadas nessa área, enfermeiros, que estarão ali, né, dando toda a assistência, todo apoio a essas pessoas, estará interagindo entre elas, estará ali um ensinamento especializado a elas. Então, é um projeto muito importante, né, de nossa autoria, que vai atender todas essas pessoas com problema de autismo. De acordo com o texto, os alunos com TEA têm a oportunidade de receber tratamento diferenciado adequado ao seu comportamento e dificuldades, visando desenvolver sua capacidade de socialização e compreensão pedagógica. Conforme o autor da proposta, esses espaços serão equipados para atender na totalidade as demandas dos profissionais de educação e dos alunos. Competidores de alto rendimento e seus preparadores serão beneficiados com a concessão da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. A proposta veio do governo e foi aprovada na Assembleia. Deputados aprovaram na sessão de 9 de dezembro mudanças na concessão das bolsas Atleta e Técnico em Mato Grosso do Sul. O texto aprimora a legislação de 2017 para otimizar a distribuição de recursos públicos e garantir mais oportunidades de inclusão. Os principais impactos da mudança foram explicados pelo deputado Herculano Borges, do Solidariedade. Essas alterações no Bolsa Atleta e Bolsa Técnico foram
coletadas nas reuniões que foram feitas com o segmento, né, do esporte aqui no nosso estado, e essas novas categorias vêm democratizar, dar mais oportunidades e também alocação de mais recursos. Então isso vai fortalecer muito mais o novo projeto e vai dar condições para que o Mato Grosso do Sul seja competitivo na questão do esporte. No texto, apresentado pelo Poder Executivo, somam-se as bolsas Atleta Estudantil e Nacional outras 7 categorias, sendo elas Universitário, Nacional Paralímpico, Master, Pódio Complementar Paralímpico, Internacional e Olímpico e Paralímpico. Para pleitear a bolsa, os atletas precisam ter nacionalidade brasileira, idade mínima de 14 anos, estar em plena atividade esportiva e filiado à entidade estadual e nacional desportiva da modalidade. Dentre outros critérios, os técnicos precisam ter nacionalidade brasileira, mínimo de 3 anos em atividade profissional de técnico, residir em Mato Grosso do Sul e estar registrado no Conselho Regional de Educação Física, o CREF. De acordo com o deputado Herculano Borges, que é profissional de educação física, essa medida garante que Mato Grosso do Sul possa manter seus atletas de alto rendimento representando o estado nas competições, enquanto o governo também investe em infraestrutura para os treinos. Está dando mais condições para que os nossos atletas fiquem no Mato Grosso do Sul. Paralelamente a isso também nós percebemos a reforma, né, dos equipamentos esportivos, não só na capital, mas no interior, os ginásios de esportes, aqui a retomada do Guanandizão, a pista oficial de atletismo lá do Parque Ayrton Senna, isso paralelo à questão do fortalecimento do Bolsa Atleta e do Bolsa Técnico, sem dúvida nenhuma vai colocar o Mato Grosso do Sul de uma forma muito competitiva em relação aos outros grandes centros do esporte do nosso país. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação encerrou os trabalhos em um ano extremamente atípico. Das reuniões presenciais às reuniões virtuais, a CCJR não deixou de avaliar a legalidade das propostas que tramitaram na Casa de Leis em 2020. O ano de 2020 foi considerado atípico. Mesmo diante de todas as dificuldades impostas, os trabalhos da CCJR seguiram normalmente aqui na Casa de Leis. E nesta quarta-feira, 16 de dezembro, foi realizada a última reunião antes do recesso parlamentar. Para falar um balanço das ações realizadas pela CCJR, nós vamos conversar com o presidente da comissão, o deputado Lídio Lopes, do Patriotas. Deputado, como foram as ações da CCJ? Bem, primeiro eu quero louvar a Deus pelo privilégio de poder presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Um ano atípico, com muita dificuldade, um ano de pandemia, onde trabalhamos home office, as nossas sessões online, mas, na verdade, a gente não parou, os trabalhos não pararam e quase que a Assembleia trabalha de maneira recordista de tramitação de projetos. Foram mais de 350 projetos que passaram na Comissão de Constituição e Justiça, a maioria deles recebendo parecer favorável pela constitucionalidade, para que pudesse tramitar. São projetos apresentados pelos nobres parlamentares, apresentados pelo Executivo, pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, de vários segmentos que vieram os projetos para a Assembleia Legislativa e que passaram na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero agradecer cada deputado que fez parte desta comissão, como o deputado professor Rinaldo, vice-presidente, deputado Gerson Claro, líder do governo, deputado Eduardo Rocha, deputado Evander Vendramini, que foram os membros da comissão. Quero agradecer também toda a equipe dos suplentes e deputados nessa comissão e principalmente toda a equipe de apoio, da equipe jurídica da Assembleia e também dos nossos gabinetes, como a equipe de comunicação da Assembleia e dos nossos gabinetes, que nos deram a cobertura de poder realmente desempenhar um trabalho, mesmo que home office, mas para dar o resultado à população sul-mato-grossense. Qual o desafio que o senhor destaca desse ano, deputado, que foi um ano atípico para todos nós em relação à pandemia da Covid-19, trabalho home office, mas nada parou aqui na Casa de Leis, levando em consideração a importância da população sul-mato-grossense? O grande desafio foi exatamente isso, de poder se reinventar, né, de poder ter a colaboração
dos servidores da Assembleia Legislativa, que mesmo em período de dificuldade não abriram mão de estar nos auxiliando, nos ajudando, para que não parasse os trabalhos. A gente se preocupou muito com os nossos colaboradores para que também não fosse atingido pelo Covid, para que pudesse, mesmo que home office, poder dar resultado e poder nos auxiliar para que os trabalhos não parassem e desse sequência na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E fecha então o ano de maneira surpreendente, porque diante de todas as dificuldades que se criou, a Assembleia Legislativa não parou e a Comissão de Constituição e Justiça teve um trabalho brilhante com um grande índice de projetos aprovados dessa comissão. A mensagem que o senhor deixa da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a nossa população sul-mato-grossense? Num período de grande dificuldade, em que nós encerramos um ano de pandemia, um ano que todos tiveram que se reinventar, saber como tocar a vida, de como permanecer em casa, de como ir para a rua, eu só posso desejar a cada cidadão, cidadã sul-mato-grossense, aqueles que são nascidos no Mato Grosso do Sul e aqueles que adotaram o Mato Grosso do Sul para constituir a sua vida, a sua família, os seus negócios, eu só posso dizer para vocês, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, numa grande expectativa, que Deus colocará um fim de tudo isso e que nós possamos ter um 2021 com muitas bênçãos, muitas realizações e muitas conquistas. Se cuide, um grande cuidado de final de ano e eu tenho certeza que Deus nos abençoará. Obrigada, presidente. Regiane Ribeiro, direto da TV Assembleia. O presidente da Assembleia, o deputado Paulo Correia, também fez uma avaliação dos trabalhos legislativos e o papel da Casa no enfrentamento à pandemia de coronavírus. O ano de 2020 vai ficar marcado na história devido aos diversos acontecimentos atípicos que foram ocasionados pela pandemia da Covid-19. Apesar de todas as dificuldades impostas, os trabalhos do Legislativo seguiram normalmente. Os 24 deputados estaduais se adaptaram às novas tecnologias para continuar a serviço da população sul-mato-grossense. Na última sessão do ano, antes do recesso parlamentar, o presidente da Casa, deputado Paulo Correia, falou sobre as atividades desenvolvidas durante as mais de 100 sessões plenárias realizadas. Ao total, foram aprovados 61 projetos de lei, um projeto de resolução, 65 de decreto legislativo, 5 projetos de lei complementar e 2 projetos de emenda constitucional, totalizando 134 proposições. O presidente também destacou a união de esforços de todos os poderes, que contribuíram com o desenvolvimento do Estado, mesmo na pandemia. Tenho certeza que 2021 será maravilhoso para o Brasil, maravilhoso para o Mato Grosso do Sul, que na pandemia foi o Estado que cresceu percentualmente mais no Brasil inteiro. Então, nós temos uma lei, uma lição de competência do governador Reinaldo Azambuja, com o apoio total da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre Magno Lacerda, nosso presidente do Tribunal de Contas, doutor Irã Coelho das Neves, nosso Procurador-Geral da Defensoria Pública, doutor Fábio Rombi, todos os poderes irmanados para que pudesse ser feito todas as reformas que nós precisamos fazer. Muitas vezes, arrancando na própria carne, mas teve-se a compreensão de que ou a gente fazia isso, ou ia afundar, como os grandes estados do Brasil afundaram, que não conseguem nem pagar a folha de pagamento em dia. Estamos em dia com folha de pagamento, com fornecedores, e o Estado está sendo muito bem gerido com o apoio da Assembleia Legislativa. Ao final da sessão, o presidente falou sobre a entrega da consolidação das leis de defesa do consumidor realizada pela Casa de Leis. Ficou pronto, com o apoio dos 24 deputados da Casa, a consolidação das leis estaduais do consumidor. São 30 anos de serviço que foram consolidados em todas essas leis, 140 leis de defesa do consumidor aprovadas por essa Casa. A proteção e defesa do consumidor já está pronta de 1990 a 2020, senhores deputados. É muito orgulho aqui para casa a gente poder fazer com que essas 140 leis estejam. E a próxima vai ser a da saúde e nós vamos anunciar possivelmente no começo de fevereiro.
A posse da nova mesa diretora vai ocorrer no dia 1º de janeiro de 2021, às 15 horas. Durante todo o mês de janeiro, a Casa de Leis segue em recesso e os trabalhos retornam normalmente no dia 1º de fevereiro. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Você confere essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até a próxima edição.